Seja bem-vindo ao dia 1º de dezembro de 2025. Nesse mês de dezembro, nós temos 31 dias e o livro de Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria para boa tomada de decisões na vida e ele tem 31 capítulos. Nós vamos ler um capítulo por dia. Eu convido você a ficar durante esse mês lendo o livro de Provérbios. Vamos agora ler Provérbios, capítulo 1. Versículo 1. Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão. Então, o versículo 1 fala quem é o autor de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Salomão era rei de Israel e ele é o autor de Provérbios, da maior parte, na verdade. Quando nós chegarmos no capítulo 30 e 31, você verá que o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Mas 29 capítulos foram escritos pelo rei Salomão. Versículo 2. Veja aqui, a partir do versículo 2, quais são os objetivos de Provérbios. Versículo 2. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então aqui, nos versículos 2 até o versículo 6, nós vemos quais são os objetivos de Provérbios. Provérbios foram escritos para nos ajudar a valorizar a sabedoria, a ouvir os bons conselhos e entender os pensamentos mais profundos a respeito da vida. Nos ensinam a viver de maneira inteligente, como diz ali o versículo 3, e a sermos corretos, justos e honestos. Agora o versículo 4. Também podem tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Você tem filhos adolescentes? Você é um adolescente? Leia Provérbios. Provérbios ajuda que uma pessoa sem experiência receba sabedoria para a boa tomada de decisões. Incentive os seus filhos a lerem Provérbios. Leia Provérbios, versículo 5. Veja, estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Mesmo você, que já tem sabedoria, você pode crescer em sabedoria lendo provérbios, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Agora o versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então o versículo 7 fala que o começo da sabedoria é em temer a Deus, que é o Senhor. O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa ter extremo e absoluto respeito por Ele. Significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Significa que você honra a Deus, que você coloca Ele em tudo o que você faz, que você coloca a sua vida, entrega a sua vida para Deus. Nesse momento, eu quero fazer um convite a você. Você já entregou a sua vida para Deus? Ou você tem tomado decisões e tem sofrido com as suas decisões? Você toma decisões e você vê que os seus planos não estão caminhando bem. Hoje é dia 1º de dezembro e talvez você esteja pensando o que deu errado na sua vida ao longo desse ano. Talvez, quando nós chegamos em dezembro, as pessoas começam a pensar: o que eu
prometi que eu ia fazer na virada do ano e eu não fiz. Então, o que eu projetei não deu certo? Quantas decisões erradas eu tomei? Você colocou Deus em primeiro lugar nos seus planos, nos seus projetos, na sua vida? Se você não fez isso, eu convido você a fazer isso agora. Como que você faz para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? A Bíblia fala que você precisa receber a Jesus como seu Salvador. Salvar do quê? Nós estamos cheios de pecados. Carregamos muitas vezes mágoa, raiva, ressentimento, ira. Muitas vezes a inveja bate na porta do nosso coração. Às vezes olhamos para alguém de forma ruim, dizemos palavrões, ofendemos as pessoas. Às vezes pensamos mal, julgamos alguém. Então, em tudo isso, nós estamos errando. A Bíblia fala que se você receber a Jesus como seu Salvador, ele vai salvar você dos pecados. Ele vai limpar todos os pecados que você fez até aqui e daqui para frente, toda vez que você errar, você tendo ele em você, ele vai lembrar, ele é meu, ela é minha. E ele vai limpar você dia após dia, fazendo com que você se torne limpo, puro, justo, reto, correto. Ele vai ensinando dia a dia o caminho que você deve seguir. Então, quando você recebe Jesus como Salvador, você coloca Deus na sua vida em primeiro lugar. Deus entra em você com o Espírito Santo, ele registra o seu nome no céu, no livro da vida, e você passa a tê-lo como seu Deus na sua frente. Faça essa oração comigo. Essa oração que eu vou falar aqui, você deve repetir e com essa oração você está recebendo Jesus como seu Salvador. Você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus em você, que vai falar com você e vai tocar no seu coração, revelando o caminho que você deve andar, e você vai ter o seu nome registrado no céu, no livro da vida, e quando você partir dessa terra, você vai estar com Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim da vida no teu caminho. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora você recebeu a Ele. Então, esse é o primeiro passo da sabedoria. O versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Temer a Deus é ter extremo respeito por Deus. E você tem extremo respeito por Deus quando você coloca Ele em primeiro lugar em tudo que você faz. Então, a partir de hoje, diga a Deus: me abençoa, me ilumina, me mostra o caminho certo. Não tome decisões pela sua própria visão. Peça para que Deus ilumine os seus planos e projetos. Coloque Deus em tudo o que você fizer. Coloque Deus no seu casamento. Coloque Deus, se você é solteiro, se você é solteira, na sua decisão de escolher alguém. A Bíblia dá indicações de como escolher uma boa esposa. Nós vamos ler no dia 31, Provérbios, capítulo 31, que tem conselhos sobre as qualidades de uma mulher que é virtuosa, de uma mulher que segue a Deus. Se você é solteiro e está em uma fase de busca de uma esposa, leia Provérbios 31. Lá existe uma indicação de como escolher uma boa esposa. Se você é solteira e quer buscar uma referência de um homem de Deus, leia 1 Timóteo capítulo 3, leia 1 Pedro capítulo 3 e leia Efésios capítulo 5, os últimos versículos. Essas passagens falam a respeito dos homens que estão comprometidos com Deus. 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre o bispo e sobre o diácono. Nem todo homem vai ser um bispo ou um diácono, vai ser um pastor, mas ali estão
as qualidades de homens que temem a Deus, que seguem a Ele. Então, você pode ter esses textos da Bíblia como referência para buscar uma pessoa certa para um casamento que seja abençoado por Deus. Então, coloque Deus na sua escolha por alguém. Coloque Deus também nos seus projetos de abrir o seu negócio, abrir a sua empresa. Coloque os seus colaboradores na presença de Deus, apresente o seu negócio a Deus. Que o seu negócio não seja seu, mas que seja para a glória de Deus. Que você diga, a missão dessa empresa é contribuir com o reino de Deus, com o respeito a todas as leis, pagando todos os direitos de todos os colaboradores de maneira correta, justa e honesta, dizimando, colaborando com o reino de Deus, para a divulgação do reino de Deus, e abençoando a minha vida e a minha família, para que nós venhamos a honrar a Deus, agradecendo a Ele por cada meta, por cada sucesso, por cada resultado alcançado. Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor, que o seu curso de graduação, seja qual ele for, seja para a glória de Deus. A sua advocacia, sua medicina, sua psicologia, sua fisioterapia, a sua contabilidade, que a sua graduação, a sua capacidade de ser um pedagogo, uma pedagoga, um professor, uma professora, que tudo seja para a glória de Deus. Os tolos, versículo 7, a segunda parte, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Versículo 8, meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9, os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então os versículos 8 e 9 dizem, preste atenção nos conselhos daqueles que amam você. Talvez você não foi educado pelo seu pai nem pela sua mãe. Talvez você ficou órfão, talvez o seu pai ou a sua mãe te decepcionaram, aconteceu alguma coisa e você foi criado pelos seus tios ou pelos seus avós, ou talvez por um padrasto ou uma madrasta, mas o versículo 8 e 9 destacam, valorize as recomendações, os conselhos, as orientações das pessoas que cuidaram de você com amor. Escute as pessoas que cuidaram de você, porque assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência, quando você escuta a recomendação, a orientação, os conselhos daqueles que amam você, você consegue ter um parâmetro, você consegue ter bases para você avaliar aquilo que é melhor para você. Versículo 10. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. 11. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. 12. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. 13. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. 14. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. 15. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. 16. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Versículo 17. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. 18. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Então, aqui do versículo 10 até o versículo 18, o texto está dizendo que nessa vida você pode receber tentações, podem existir pessoas perversas, pessoas que trazem propostas para arruinar e destruir a vida das outras pessoas, pessoas que convidam você para furtar, roubar, matar ou até mesmo adulterar. O texto aqui não fala de maneira direta a respeito de adultério, mas
Quando alguém convida a outra pessoa dizendo, vai, sai com aquela mulher que é casada porque ela tem interesse em você. Dá em cima dela porque não tem problema nenhum. Ou quando uma amiga fala, aquele homem é casado, mas ele é interessante, você pode sair com ele, não há problema algum. Quando uma pessoa faz uma proposta dessas, ela está dizendo para você, vamos matar a pessoa que vai ser traída. Vamos matar os sentimentos, vamos matar a felicidade daquela família, vamos destruir aquelas pessoas. Então, quando o texto fala sobre perversos, ele fala no sentido geral. Fala tanto de coisas que você pode roubar, carro, joias, televisores, computadores, celulares, como também fala a respeito da vida das outras pessoas. Você pode roubar a paz, você pode ser convidado para incomodar, trazer prejuízos, trazer perturbação para as outras pessoas. Quando uma pessoa dentro de um trabalho fala assim, vamos nos reunir para falar mal a respeito do outro colaborador, para que ele seja demitido. Eles estão querendo roubar o quê? Roubar a paz daquele outro colaborador, do colega de trabalho. Vamos roubar o direito dele de continuar trabalhando aqui. Vamos retirar a pessoa daqui. Quando as pessoas estão em um curso, numa escola, numa universidade e dizem, vamos ficar ali criando bullying com a outra pessoa. Estão roubando a paz daquele aluno, daquela aluna, daquele colega, daquela colega. Então, o versículo 10 até o versículo 18 fala que você não deve receber esses convites perversos. Não se junte com pessoas dessa laia. Veja o versículo 15 aqui no topo da tela. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Versículo 16. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Agora o 17 e 18 dizem que não adianta você armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. O passarinho, quando ele vê a cilada sendo armada, ele não cai. Agora o versículo 18 fala, no entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O versículo 18 está dizendo, essas pessoas que praticam a maldade, elas são mais tolas do que o passarinho. O passarinho é mais inteligente do que essas pessoas, porque elas armam a cilada para destruir a vida dos outros, pensando que vão sair ilesas, pensando que vão escapar, pensando que vão fazer o mal e jamais serão castigadas. Elas acreditam, nós vamos furtar, roubar, tirar a paz, matar, atrapalhar, destruir a vida das outras pessoas e não vai acontecer nada comigo. Elas acreditam nisso. Mas o versículo 18 está dizendo que elas estão preparando uma armadilha onde elas mesmas vão cair. Deus está dizendo que tudo que você faz recebe uma consequência. Cedo ou tarde, pode até ser que a pessoa consiga se dar bem por um tempo, mas sempre existe o dia do julgamento. Sempre existe o dia que Deus reserva para hoje vai ser o dia do julgamento. Então, o passarinho, quando ele vê uma armadilha, ele não cai. Mas as pessoas que são perversas, elas não percebem que elas vão cair naquilo que estão fazendo. Então, a recomendação é, como diz aqui o versículo 15, voltando aqui no topo da tela, filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Agora o versículo 19, o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Acaba sendo morto. Então o versículo 19 fala, quem enriquece usando violência, usando roubo, furto, usando estratégias que praticam a maldade, acaba sendo morto. Esse morto aqui
não é só morto literal. Morto, a pessoa acaba morrendo espiritualmente. Uma pessoa que enriquece com violência, fazendo coisas erradas, ela morre espiritualmente. Não tem como uma pessoa ter ligação com Deus e ter paz no coração e tranquilidade se ela faz coisas erradas. Esse morto também significa o morto moralmente. A pessoa perde a noção do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que é verdadeiro e do que é falso, do que é correto e daquilo que não é certo. Nós vemos aqui que um dos objetivos de Provérbios, vamos voltar aqui para o começo, veja o versículo 3 aqui no topo da tela. Os provérbios nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Meditamos em provérbios para encontrar o caminho do que é correto, do que é justo e do que é honesto. Agora, aqueles que querem ficar ricos, no versículo 19, por meio da violência, é que eles acabam sendo mortos. Eles acabam perdendo a noção do que é correto, do que é justo e do que é honesto. Elas querem tanto a riqueza que elas acabam morrendo moralmente. Então, acaba sendo morto morte espiritual, morte moral e também pode significar morte física. Dependendo da pessoa que é enganada, a pessoa pode dizer: eu não vou aceitar isso. A pessoa pode querer vingança. E muitas pessoas acabam morrendo assim, porque deram golpes em outras pessoas. Mas a pior de todas as mortes é a morte espiritual. Porque a morte espiritual significa que você ficará para sempre na eternidade, longe de Deus. Versículo 20. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. 21. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. 22. Aqui o versículo 20 e 21 significa que, veja que sabedoria está em letra maiúscula. Nós podemos dizer, numa interpretação, que sabedoria em letra maiúscula é uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Deus. Então nós podemos ler Provérbios 1 assim: escutem, Deus, que é a sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Deus está gritando nas ruas e nas praças. Versículo 21. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. Esse versículo 20 e 21 estão nos dizendo o seguinte: ninguém pode dizer que nunca teve a chance de ouvir a palavra de Deus. Deus, ele grita nas ruas e ele grita nas praças. Em todas as ruas, em todas as praças por onde você passa, sempre tem alguém ensinando o caminho certo. Sempre tem uma escola, sempre tem uma instituição de ensino, sempre tem igrejas, sempre tem um lugar onde a pessoa pode receber conselhos, instrução e conhecimento. Quando uma pessoa quer aprender sobre negócios, existem escolas que falam a respeito disso, que dão treinamentos em que a pessoa pode receber conhecimento. Então a sabedoria ela está disponível. Versículo 20 e 21 está dizendo aqui para nós que a sabedoria está disponível para todos. Nos portões, o versículo 21, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, sempre que você está reunido com pessoas, existe alguém ali que Deus coloca ou que tem a sabedoria que vai dizer: isso que vocês estão falando não está certo. Sempre tem alguém que está ali para falar a respeito do que é correto, do que é justo e do que é honesto. Então o 20 e o 21 está dizendo aqui para nós: ninguém tem desculpa. Deus sempre procura uma forma de chegar até todas as pessoas. E a sabedoria está gritando alto assim. Versículo 22. Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão?
Então a sabedoria fala isso. Vocês que estão bebendo, vocês que estão nas drogas, vocês que estão assistindo pornografia, vocês que estão vivendo de maneira promíscua, saindo com uma pessoa aqui hoje, outra pessoa amanhã, sem cuidarem da própria vida sentimental, da própria vida emocional, do autoconhecimento, do crescimento, para ficar pronto, para ficar pronta, para estabelecer um relacionamento e constituir uma família, onde você vai ter fundamento, onde você vai ter alicerce. Até quando você vai ter prazer em viver nessa vida? Aquele que está envolvido no furto, no roubo, no crime, até quando você vai viver essa vida pensando que isso vale a pena? Versículo 23. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. 25. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Isso aqui é Deus falando comigo, falando com você. Escutem quando eu os corrijo. A sabedoria é Deus. Então Deus está dizendo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus reparte a sabedoria dele conosco. Então, versículo 24, eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Versículo 25, vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. 26, assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. O versículo 26, ele fala que Deus dá risada quando a pessoa cai em dificuldades, que ele caçoa quando o terror chega. Mas esse versículo 26 não é literal. Não significa que Deus ama, sente prazer, fica rolando de tanto dar risada quando alguém está numa situação difícil. Significa que é uma ironia aqui. Deus está dizendo, quando vocês passarem pela dificuldade, quando o terror chegar para vocês, eu vou deixar vocês, eu vou ficar parado e vou deixar vocês receberem o castigo. Vocês vão sofrer as consequências dos erros de vocês. Não pensem que vocês vão olhar para mim, vão me chamar e eu vou resolver o problema de vocês e vou limpar a sujeira para vocês. Vocês mesmos terão que limpar a bagunça e a sujeira que vocês fizeram. É isso que o versículo 26 está dizendo. Quando vocês estiverem em dificuldades, eu rirei. Ou seja, eu vou cruzar os braços e vou ver vocês passando as dificuldades que vocês merecem, porque foram vocês que fizeram. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. O caçoar aqui é quando Deus diz, eu não avisei você? Então agora você vai sofrer as consequências. Versículo 27, eu zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimento e aflições. Versículo 28, então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Veja que o 28 mostra como que é esse riso e como que é essa zombaria da sabedoria. Você chama a sabedoria naquela hora, eu fiz a coisa errada, agora vem a Deus, vem a sabedoria. A sabedoria não é que a sabedoria não vai vir. Todo aquele que se arrepende, Deus perdoa, Deus escuta, Deus acolhe, mas Deus vai dizer, ele não vai poupar o resultado, a consequência. Você terá que limpar a bagunça que fez. Ele vai ajudar você, mas você vai sofrer a consequência daquilo que você fez. Então eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. É aquele momento que a pessoa fez as coisas erradas, ela começa a pedir a Deus, fala comigo, fala comigo. E Deus fica em silêncio. E aquele silêncio de Deus é, você não quis a sabedoria.
Agora eu vou ficar um pouco em silêncio, é um silêncio intencional. Essa risada de Deus, Deus ele fica em silêncio. A pessoa fala, eu oro, eu falo com Deus, ele não me responde. Mas ele não está respondendo não porque ele é cego, não porque ele não está vendo. Ele está vendo, mas ele está ali olhando. Olhando e deixando que a pessoa receba as consequências, a tempestade que ela mesma criou. Agora 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. 30. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. O 30 fala, precisamos receber os conselhos de Deus e prestar muita atenção quando Deus nos corrige. 31. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Versículo 32. Veja, o 31 fala exatamente isso. Vocês vão receber o que vocês merecem e ficarão aborrecidos com o que fizeram. 32. Os tolos. Quem são os tolos? Os que não têm sabedoria, os que não procuram sabedoria. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. A pessoa que fica satisfeita e diz assim, já está bom, eu sei tudo, eu não preciso de ninguém me dando conselhos, me dando lição de moral. Então os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Esse versículo 32 fala, busque a sabedoria. Não fique satisfeito com o que você já sabe, mas busque a sabedoria constantemente, para que você receba conselhos, orientação, instrução, sabedoria, entendimento, clareza em relação à tomada das suas decisões. Sempre busque mais sabedoria, aperfeiçoamento, como melhorar aquilo que eu já estou fazendo bem. Versículo 33. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então, quem escuta a sabedoria, quem escuta a Deus, tem segurança. Segurança com relação à morte física, porque sabe que terá vida eterna com Deus. Segurança em relação a tudo que faz, porque sabe que age sempre com honestidade. Não tem nenhuma dívida, não fez nada errado, não mentiu para ninguém, não foi desonesto com ninguém, andou sempre na retidão, na justiça. Então terá segurança. Viverá tranquilo, não precisará se ocultar de ninguém, não precisará se esconder de ninguém e não terá motivo para ter medo de nada. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, nos fala sobre o autor de Provérbios, que é Salomão. Do versículo 2 ao 6 fala dos objetivos de Provérbios, são objetivos excelentes. Nos fala que para ser sábio, devemos priorizar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Aí depois do 8 e o 9 fala, escute os conselhos daqueles que amam você, receba os conselhos dos seus pais e daqueles que amam você. Depois, versículo 10 até o 18, fuja dos conselhos das pessoas que são más, dos convites. Versículo 19, não busque violência para ter riqueza. Não caia nessa cobiça. E do versículo 20 até o 32, fuja da tolice, escute a sabedoria. A sabedoria está, que é Deus, está convidando você para ter uma vida, como diz aqui o último versículo, quem me ouvir, terá uma vida de segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Deus abençoe a sua vida, hoje sempre grandemente. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com pessoas, convidando elas para a leitura de Provérbios. Faça um convite dizendo, você já leu Provérbios? Provérbios tem 31 capítulos e nós podemos usar esse mês de dezembro para conhecer esse pequeno livro da Bíblia, que é um pequeno grande livro. Ele é pequeno porque tem 31 capítulos, mas é um grande livro, porque traz conselhos para a sua vida toda, para que você tenha sabedoria, para que você tenha relacionamento com Deus,
para que você aprenda a tomar boas decisões e, com isso, tenha uma vida de segurança, tranquilidade e de paz. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.